No primeiro ano de Economicamente, e passado um ano de 28 convidados, chega a altura de convidar 6 de uma vez, que isto não se faz coisa para menos. Estes convidados fizeram parte deste projeto desde o início, alguns desde cedo, outros desde mais tarde, mas todos eles com uma importância determinante na maneira como este projeto foi ganhando, ou perdendo, ou sendo construído ao longo deste ano. Portanto, temos desde o som ao design, desde o genérico às redes sociais, um bocadinho de tudo naquilo que é a construção deste projeto e que, como vocês sabem, ou se viram no Instagram ou não, o que aconteceu foi, eu chamei os meus amigos mais talentosos para fazerem parte deste projeto e entreguei-lhes pastas, a pasta da gravação de som, a pasta do tratamento do áudio, a pasta das redes sociais e construímos juntos este projeto. Eu quis criar uma ponte entre a comunicação e a economia e deu em Economicamente Falando. Economicamente, economia na minha mente. 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 Eles são 6 e decidimos fazer aqui um agrupamento em pares para tornar isto um bocadinho mais dinâmico. Portanto, eu vou sortear completamente aleatoriamente no computador quem é que é o primeiro par e vamos conhecendo assim a equipa e falando então 2 a 2, aliás, 3 a 3. Portanto, os primeiros são a Teresa e o Pedro. A Teresa e o Pedro, portanto, a tampa, desculpem, vamos ter de fazer aqui uma ligeira explicação, porque tampa para a equipa, tampa para as redes sociais, tampa para o mundo, não é? Porque, desculpa, é que eu sinto que não te consigo tratar por Teresa. Mas sabes que eu já não Sabes? me identifico muito com o tampa. Não é Já não não te identifico, identificas mas com o agora já estou muito mais habituada Não a consigo chamarem-me não Teresa. chamar de tampa. Eu não consigo imaginar. Porque vocês me conhecem desde sempre. Não é? Tá bem, mas eu conheço desde sempre a chamar-te Teresa. Portanto, só para contextualizar, Não, a chamar só para é vocês terem noção do nível de complexidade que é dar este nome à Teresa, houve um jantar em que nós queríamos, portanto, estávamos reunidos numa mesa e como é que foi? E A alguém Raquel, disse, a alguém Raquel disse, pediu-me. em vez de Eu dizer, tinha a tampa ao pé de mim. exato, E ela e em vez de trocou, dizer é. Teresa, passa-me a tampa, Tampa. disse tampa, passa-me a Teresa e colou para sempre. Portanto, temos tampa, temos, portanto, aqui a nossa rede social manager, que entretanto abandonou. Queria só deixar patente. Entretanto abandonou. Tampa abandona economicamente, Correio da Manhã. E temos o Pedro, que... Bem-vindo, Pedro. Temos o Pedro, que esteve na gênese do projeto em si, portanto, eu lembro-me de estarmos num Em qualquer Sesimbra. Superbox, Super Rock, Estávamos em Sesimbra, Sesimbra. em casa ainda. e eu explicar que queria fazer alguma coisa, a ligar a economia e comunicação, e tu disseste-me, porquê é que não faz um podcast? Portanto, e foi assim, portanto, tenho sorteado completamente aleatoriamente, estas 6 pessoas são importantíssimas, mas tenho aqui 2 das pessoas com que realmente isto começou mesmo. Portanto, Eu lembro-me quando tu me ligaste, boé, tipo, tens que me ligar, não sei o quê, precisamos de falar. E eu, o que é que se passa? Yeah. E era para vires ser o meu braço direito e não podia ter sido melhor acompanhado. Obrigada. Porque... Isto é muito. Não, porque foi incrível, porque eu acho que este episódio é muito mais sobre vocês do que sobre mim, porque o projeto acaba por ser muito um denominador comum entre todos. E eu acho que o que foi incrível foi eu ter tido noção muito cedo de que era completamente impossível fazer isto sozinho. Acho que é importantíssimo nós termos noção disso. Termos completa noção de que para construires uma coisa não vais conseguir construí-la sozinho. Portanto, pega nas pessoas que conheces e a que podes pagar menos ou nada. Nem um jantarzinho. Nem um jantar. Também não temos de fazer essa referência, Pedro, acho rude. Ai, eu recebi um almoço. Brinca. Recebeste? Mas É recebi. verdade, é verdade, é verdade. Sofia também. Sofia, aí atrás das câmeras. Também? Um só. Eu também fui só. Eu estou a sentir que se calhar cancelávamos esta gravação. se calhar cancelamos isto, fazemos para o mês que vem. Aposto que ele fez, Eu vou deu aquele pagando- argumento, é portfólio, estás a ver? Quando a CV. Eu vou pagando algumas coisas e se calhar voltávamos a gravar para o mês que vem. Não, mas bebemos um café incrível, aquele... 2,40€ no bar de Carcavelos, que agora a pessoa, como está no Fidelidade Studio, não faz por menos.
É verdade. Não, o economicamente cresceu. Cresceu. Yeah. Estamos crescidos. 2,40€ um Estamos café. crescidos e lembraste-me de uma coisa, que é, Ok. porque é que nós estamos a gravar neste cenário? Porque ninguém, Ah. se nos estás a ver no YouTube, não conheces de todo este cenário, mas é um bocadinho o regressar às origens. Decidimos fazer aqui quase um regresso à casa, qual Cristina Ferreira, e fazer então a gravação deste episódio no sítio onde gravei a esmagadora maioria dos episódios, portanto onde gravei as 3 primeiras temporadas e onde acabei por receber os meus convidados. No outro dia estava a falar com a Joana Miranda, que faz A Minha Vida Dava um Filme, e ela ainda recebe as pessoas em casa e estávamos a falar sobre se é esquisito ou não, Yeah. às vezes Porque é o teu receber- espaço. Yeah. Porque é o teu espaço, não é? Tipo, tu abres a porta e recebes uma pessoa só em casa e na tua própria casa. Portanto, às vezes pode ser esquisito. Eu nunca achei que fosse muito esquisito. Yeah. Tampa, tu estiveste cá em algumas entrevistas ainda no início. Yeah. Portanto, tu estiveste cá Das primeiras. na Filipa Galrão, na Beatriz Gosta, ainda estiveste em algumas entrevistas. Tu lembras-te do início disto tudo? Como é que foi para ti, Claro que me lembro. sei lá, o início? Portanto, eu lembro-me de dizer, vem ajudar-me, nem havia bem, eu estou contigo como ainda estou com a Sofia, que é, não sei bem o nome das funções das pessoas, as pessoas acumulam uma quantidade de funções, e seja o que Deus quiser, Pá, tipo, fazemos um bocadinho de tudo, né? e nós Eu senti bem sentámos isso. várias vezes nesta mesma mesa, a planear aquelas que seriam as publicações, a planear aquilo que seria, como é que ia ser a própria temporada, quem é que iriam ser os convidados, e fizeste muito parte disso. Tu lembras-te qual é que foi assim episódios que tu te lembres mais, sei lá, engraçados ou mais marcantes ou mais do início? Pá, tipo, eu estar presente, não tive presente em muitos, mas dos que eu ouvi, eu lembro-me do psicólogo. Como é que ele O se Eduardo chama? Sá? Eu achei esse episódio bem interessante, curti bem. E sei lá, a Beatriz Gosta. A Beatriz Gosta foi bem fixe, porque foi logo o início. A Beatriz Gosta, nós fomos buscá-la, bacana, lembras-te? yeah. Nós fomos Andámos a buscá-la, passear com ela por Lisboa para levar à consulta. fomos levá-la a uma consulta, Yeah. lembras-te? Esse Yeah. é dos episódios, para mim esse é dos episódios mais Yeah. engraçados. Porque nós fomos levar a Beatriz, a Marta, fomos levar a Marta a uma consulta no final da entrevista, às Olaias, que nos enganámos na morada e fomos parar à linha de Sintra, portanto fomos levá-la até à linha de Sintra e depois descobrimos Que afinal era no sítio onde tínhamos estado no início, Eu lembro-me de na contar rua de disso. trás. Yeah. Yeah. Como é que é possível? Tipo, isto foi Foi bem completamente... fixe. Deu para estarmos a conversar com ela. Sim, sobre ficámos bué- imenso tempo com ela. Yeah. Mas ia dizer, tu também estavas lá quando na entrevista da Filipa Galrão o microfone não gravou, que é das coisas Sim, mais... yeah. Isso é épico. Yeah. Isso é épico. Eu acho que foi o verdadeiro mostrar muito claramente que eu estava mesmo a começar... Mas a malta no- já Exato, sabe disso. yeah. Já sabem, sim. Já disse isso. Aliás, a introdução da segunda É a entrevista dizer da Filipa isso, Galrão diz... Yeah. é Já tão sei, especial, já foi duas sei. vezes. Já sei. Pedro, tu Eu. estiveste lá quando isto começou, estiveste lá em 1001 momentos e estiveste lá nas reportagens. Portanto, nós fomos ao Festival Ao F, Eminente. fomos ao Ao Eminente e ainda fomos fazendo algumas reportagens. O que é que tu te lembras assim mais marcante deste ano? Não sei bem. O que é que achas? Olha, eu acho que dessas reportagens, eu acho que o mais giro foi o Festival F porque tivemos todos juntos. Mas eu acho que o auge da reportagem foi no Iminente, com aqueles três bacanos, aquelas duas mulheres, aliás, e um homem, lembras-te que Sentaram ao entrevistaram, pé de nós. que tu entrevistaste e depois eles não nos largaram o resto do festival e estavam a chatear com um assunto. Era o quê? Eu não me lembro. É que estávamos a discutir bué, Era imenso o político. capitalismo. eu lembro já de vocês sei, contarem essa história. já sei. Ela era, essa principalmente não se calava, era super contra o capitalismo. E então, tipo, nós estávamos na boa a comer e eles foram sentar ao nosso lado a cascarem tudo o que era capitalismo, E no principalmente no próprio Iminente, a dizer... Pois ele lembra bem bem, ela não dizia os L's. Então era, o views tornou-se diferente, no início isto era para a arte, agora compra uma cerveja a 2€. Então, não comprasses, sei lá, tipo... Eu lembro-me disso. Eu lembro-me acho que disso. isso- Aliás, essa entrevista levou uma quantidade de cortes porque ela sentiu, tenho uma câmera a apontar para mim, tenho um microfone, vou dizer tudo o que penso. Ela disparou coisas tipo que nem dava para pôr na reportagem, estava Vou dizer mesmo grave. tudo o que penso. Ela dizia, Ela estava estava cá a na primeira precisar. edição, Yeah. agora estou nesta, isto mudou completamente, agora é tudo caríssimo, isto nunca na vida era a gênese. Eu tenho que ver se tenho esse vídeo ainda completo ou se já Esse vídeo apaguei. completo era incrível. Se calhar ainda tenho, era bem engraçado de ver. Esse vídeo completo Era era bem Mas bem essas incrível. reportagens estavam bem bacanas. Foste tu que montaste tudo.
Foi, mas eu tinha uma câmara de porcaria na altura. Yeah. E assim que a luz do dia começava a baixar, o sensor ficava logo horrível. Estavam Com luzes bacanas. artificiais ficava tipo logo grão. Mas ficou ótimo e fez festivais no início deste podcast e eu acho incrível porque foi uma maneira também de ver um bocadinho daquilo que era o por trás de algum dos festivais em maior ascensão em Portugal. O Festival F, eu ainda acho chocante ser organizado por uma Câmara Municipal. É um festival inacreditável. E a própria entrevista que tivemos com o Presidente da Câmara foi muito fixe. Ele era uma pessoa, Era Presidente da Presidente da Câmara. Câmara. Ele era uma pessoa incrível. Foi bem fixe essa entrevista. E olha, afinal o Caetano já me pagou, porque eu tinha bilhete para o Festival F e no dia ou dia antes tu disseste, olha, arranjei-te bilhete como repórter e eu vendi o meu bilhete. Afinal está pago. Não sei, pai, por 50 paus, assim, portanto. YouTube, quando eu precisar de pessoas, que vocês já sabem que afinal paga-se neste projeto. Está tudo bem. Está tudo bem. Tampa, entretanto, nós fomos fazendo redes sociais, tu foste fazendo imensas notícias. Eu sinto que este projeto te despertou aqui um lado de jornalista que tu não estavas muito à espera. E é mesmo engraçado porque nós fomos recebendo várias mensagens de pessoas a dar feedback sobre as notícias e que gostavam da maneira mais simples e direta. Aliás, que era o início, se este projeto tivesse um editorial, eu acho que seria muito por aí, pela simplificação das coisas e pelo ser direto e ser muito coeso na maneira como se fala da economia, sem ser com grandes artifícios e grandes coisas. E fomos recebendo imenso feedback sobre a maneira como as entrevistas também, como as notícias foram escritas e tu nunca tinhas escrito notícias. Não, mas também precisei bué de ti, Caetano. Tipo, havia bué cenas, tipo, imagina, eu via tipo as notícias todas e escolhia aquelas que poderiam ser mais interessantes, mas tu também precisavas estar lá para filtrar, porque havia muita coisa que não interessava, não é verdade? Tu é sempre a Teresa à Tampa, a Tampa à Teresa, a Teresa à Tampa. Aliás, os dois são de publicidade e marketing. Engraçado. Pois é, os colegas, já vi. Até fez sentido, acertei. Fez sentido. Eu disse, este sorteio tem desígnios que há de se descobrir. Mas vocês são os dois, publicidade e marketing, e portanto havia muitas notícias relacionadas com marketing em que se calhar te sentias ligeiramente mais à vontade, mas depois tínhamos toda uma Teresa Marcela a assinar notícias de economia, qual orçamento de Estado, quais mulheres mais poderosas, as 10 mulheres mais poderosas do país. E portanto fomos fazendo aqui imensa coisa e tu muito ligado às redes, mas eu gostava de primeiro agradecer-vos aos dois. Vamos ter um cheesy moment. Não sei, eu acho que não. Que vamos. já acabou. Não acabou. Mas acho que não vamos ter um cheesy moment, mas só agradecer-vos porque estiveram muito na gênese do projeto. E eu acho mesmo que não se teria feito se não tivessem sido as pessoas que estão aqui à volta. Afinal vamos mesmo ter um cheesy moment, YouTube e Spotify e iTunes, SoundCloud e who knows. Mas o que eu acho mesmo relevante é que eu chamei-te para redes sociais e lá estavas tu a escrever notícias sobre... E quem diria, eu nas redes sociais, eu que não... Até quando estava na faculdade e tinha as cadeiras tipo social media, assim... Mas fez-me bem. Ajudou-me a estar um bocado mais à vontade. E aconteceu mesmo. Afinal, já vos chamamos outra vez. Nós agora vamos ver mais pessoas, vamos sortear mais nomes. Vem lá. Eu tenho quase a certeza que isto, imagina, não tem memória dos nomes que já foram sorteados antes, portanto pode aparecer Podes os tirar mesmos. os nossos. Acertei. Eu queria só acrescentar uma cena que é... Diz-me tudo, mas vais voltar, Pedro, mas diz-me. Sim, óbvio. Queria só acrescentar uma cena que é o que tu estavas a referir no início, de quando tu idealizas um projeto, se tu pensas que o podes fazer sozinho, é completamente ao lado. Tipo, esse projeto ou vai andar super devagar ou não vai andar para a frente porque tu precisas sempre de alguém para te ajudar. E quando tu te rodeias de pessoas que são da tua confiança e que se calhar são pessoas com quem tu já estás há muito tempo, ou mesmo que seja há menos tempo, faz sempre diferença quando tu tens pessoas em quem confias, seja tipo a pedir uma opinião, seja para assumir uma responsabilidade. E eu acho que isso fez com que tu conseguisses te sentir muito mais à vontade e mais solto para avançar com este projeto que cresceu muito rápido. Obrigado. Eu também acho que sim. Eu queria só acrescentar que uma das coisas mais importantes nisso e nesse processo é tu teres pessoas em quem confias que te dizem não vais por aí. Ou tu apresentas uma ideia e dizem se calhar não. Porque há aquela coisa de ficares bias com as tuas próprias ideias porque te apaixonas por elas e depois às vezes não tens força suficiente para olhar para isso e pensar se calhar não faz sentido.
e haver alguém em quem confias que te diz isso, se calhar faz-te pensar 2 vezes e as coisas correm de uma maneira Mas a ideia diferente. até é fixe, mas tipo, outra abordagem. Mas se calhar não é o ou timing, assim, estás a ver? Às vezes não é o isso, timing. yeah. É verdade. Portanto, muito obrigado, malta. Eu já vos chamo Obrigado. outra vez. Ok. Entretanto, vou chamar as próximas 2 pessoas, que são o Paulo e o Murta. Portanto, obrigado. Eles já vão juntos. Eles já vão juntos, eles vêm juntos. Portanto, o Murta, que se estiveste atento a este podcast, fez parte, é não só, portanto, eles vão sentando. Nós estamos aqui em free movement, não é? Nós estamos sem corte, isto é live on tape. Portanto, o Murta, que se ouves este podcast, faz parte do genérico e entra-te pelo podcast todos os dias, e o Paulo, que também te entra pelo podcast todos os dias, exatamente pelo facto de ser Este o super. responsável. Entra-te pelo podcast adentro todos os dias, exatamente pelo facto de ser o responsável máximo. Eu chamaria. Eu acho que é. Sabes que eu não tenho jeito, acabei de dizer que não tinha jeito para dizer à Tampa qual era a função dela, não tenho jeito nunca para dizer à Sofia qual é a função dela. Eu a ti chamar-te-ia o guardião do som. Eu acho que é adequado. Acho que é adequado. Acho que o guardião do som é ótimo porque, Paulo, tu és a pessoa que ouve primeiro, que ouve todos os meus erros e atrocidades. Lembro-me de dizeres que eu era a única pessoa que ouvia os teus erros. Porque o Caetano tem a bondade de escondê-los, só que eu consigo sempre ver quando abre o programa. É verdade, é que Então- eu vou-te explicar. Eu vou-vos explicar. O Não Está na Escola é gravado, portanto sou só eu, não é? O Não Está na Escola, a maioria dos episódios sou eu sozinho, e eu vou cortando os erros que tenho. Só que descobri, passado meses, que quando o Paulo recebe esse fecheiro, recebe com tudo aquilo que foi apagado. Portanto, o Paulo recebe tudo, todos os meus enganos, as minhas frustrações. Eu só percebi aí que ele não sabia que tu não sabias que eu via os teus erros Eu não. todos, mas eu sempre vi. Eu não fazia ideia. Portanto, eu passei uma vida. Obrigado, pessoas. Eu passei uma vida de erros a achar que estava super encoberto, a mandar sempre para o Paulo tudo com o maior dos profissionalismos, uma pessoa a falar de orçamento de Estado, 20 minutos seguidos. tempo que já sem qualquer erro. apagar cenas. Sim, a quantidade de tempo que eu perdi a apagar coisas que afinal podia só ter. Se calhar eu posso passar a mandar tudo seguido. Podes, mas a vantagem de cortares é que eu às vezes não sei bem o que é que tu queres Pois, cortar. Estás a ver? ok. É só mais Se por aí. calhar afinal continuamos a Mas fazer Mas consigo coisas fazer o chatas. corte mais bem feito a saber que tu queres que aquilo não apareça. É isso. Mas pronto, portanto vamos continuar a ter o Paulo a ouvir os meus erros. Murta, tu há bocadinho estava a falar com o Pedro sobre estarmos naquele Superwalk em Simbra, na altura em que eu apresentei o projeto e falei pela primeira vez sobre ele, e tu também estavas lá. Portanto, tu também estavas lá na gênese do projeto Eu em lembro, si. eu lembro da primeira vez que tu falaste, estávamos na piscina até, acho Sim. eu, que estávamos a mergulhar, aí, porque eu cheguei mais tarde do que Exatamente. vocês. Eu lembro perfeitamente e achei grande ideia logo de início, porque é um conceito todo bem diferente, eu acho isso fixe. Tipo, um gajo adaptar-se às novas tecnologias, como o podcast é uma cena que está em crescimento, mas pôr sempre o teu cunho pessoal, e tu és economista, tipo, só fazia sentido. Agora, o que eu descobri que fazia sentido, ou que tinha de fazer sentido, era o som ter de ser tratado, que era uma coisa que eu não sonhava. Aliás, a primeira entrevista, eu mostrei a primeira entrevista ao Murta, lembras-te porque Claro. foi a Filipa Galrão Claro que sim. e o microfone não estava Yeah. a gravar, e o Murta disse-me, isto tem de levar um tratamento de som, tipo, isto não pode ir assim. Imagina, eu ouvir microfones pela primeira vez, a achar, isto está incrível, isto vai direto, pá, e está tipo o melhor som do mundo. E o Murta, e tu disseste-me, não, isso tem, Yeah. tem de levar som Pá, é tratado. por causa dos dispositivos, tipo, às vezes parece fixe no teu PC porque ele tem grandes conas, mas tens de lembrar que provavelmente o pessoal vai ouvir no telemóvel ou nos fones e tem de dar para todos. No carro. E também. no carro. E pronto, e foi assim que Paulo Araújo, o guardião do som, O guardião de som Guardião é o do bué guardião da do bom. som entrou neste projeto. E Paulo, tu que és a pessoa que ouve mais coisas, que sei lá, que ouve o início de todas as entrevistas, que ouve pela primeira vez, que ouve os meus erros, etc, tens assim algum momento engraçado, caricato, alguma coisa que Epá, podemos... por acaso tem alguns. Mas pronto, eu queria passar antes a dizer isto, que acho que é melhor para o contexto da cena, que foi. Como eu apanhei bué, pronto, eu a misturar o podcast, acabo por ouvir várias vezes o mesmo episódio quando é preciso, e principalmente no início, tipo, notava várias vezes, tipo, ter de ouvir várias palavras outra vez para poder dar um jeito, e notei mesmo boa evolução ao longo deste ano, porque pá, foi mesmo claro, tipo, não a nível de trabalho que eu faço acaba por ser mais ou menos o mesmo, mas a fluidez que tu foste ganhando, e principalmente a ver os erros, aquilo que estávamos a falar há pouco,
eu achei engraçado porque antigamente, na primeira temporada, por exemplo, lembro de algumas vezes tu estares a gravar ou não se dá na escola e chegas a meio do episódio para aí e pá, enganas-te alguma coisa, chateias, estás tipo, dizes uma asneira qualquer e depois tipo respiras fundo e voltas a gravar, mas tipo nota-se que estás meio chateado ainda, estás a ver? Então é engraçado, tipo no início eu tinha bué de fazer essas ligações, tipo baixar o volume porque já começavas tipo, não sei o quê e tal e, Vamos lá despejar e depois depois voltavas a gravar ou havia um barulho qualquer de obras, por exemplo, e eu lembro-me que foi das coisas que este ano, tipo, no final do ano, na última temporada, foi o que eu mais notei e achei engraçado. Foi que agora gravas muito mais fluido e quando te enganas é tipo, epá, está-se bem, bora aí fazer outra vez. E antigamente não tinhas muito bem essa E tu estavas a ver tudo. essa ideia. Eu achei que estava sozinho nesse caminho de Frustração, eu É que tu não apanhava a estás tua Tu não estás frustração. mesmo a perceber o quanto eu fiquei chocado. É que foi agora, foi na Feira do Livro, quando estávamos na Feira do Livro, que o Paulo me disse... vocês comentaram isso Foi lá. aí que ele Ok, me não disse, tinha foi aí que ele me noção. disse, eu ouço os teus erros. Ok. Eu fiquei, o quê? Tipo, passaram 9 meses. Tu a pensar, Não, é sempre- vou pôr estas coisinhas na pasta para não mandar para o Paulo e Exato. mandas a pasta que não é para mandar para o Paulo ao Paulo. Exato, como o Paulo me manda... Também já tivemos... Pois é, momentos- também já tivemos dessas que foi... Esta última temporada, epá, não sei, última estava a dormir, eu não sei, epá, acho que a quarentena fez mal ao cérebro, fiquei todo queimado e basicamente houve pá, uns 2 ou 3 episódios que enviava-lhe com a introdução errada, enviava-lhe o episódio errado O mesmo e episódio depois 3 ele vezes. já estava a fazer o upload e Paulo, espera aí que isto Não é foi isso. da semana passada. E eu, já tinha basado de casa, tinha de me arranjar para mandar. Faz parte. Mas foi, pá, esta última temporada foi mesmo incrível. Não, nesse mas sentido. eu acho que, imagina, agora de um lado pessoal, e eu acho que é das coisas giras, que é aquele balanço que não passa nem para vocês outros, nem muito menos se calhar para as pessoas que ouvem, que é, o Paulo é a primeira pessoa que me dá opinião, agora a segunda, porque temos a Sofia no Fidelidade Studio, mas o Paulo é a primeira pessoa que normalmente me dá a opinião do episódio, me diz gostei ou não gostei, e é sempre incrível quando há um convidado que eu tenho assim mais fé, eu não digo nunca ao Paulo, eu mando o episódio, fico muito silencioso, tu podes confirmar, acho isso não digo engraçado. nada, tipo, aqui vai o episódio, e depois fico sempre um bocadinho à espera de qual é que vai ser a reação do Paulo, e às vezes recebo mensagens tipo, tipo, 10 linhas seguidas a dizer só. e eu sei um bocadinho que vai resultar quando tu me envias esse primeiro feedback, é o primeiro feedback do público e tu acabas por ser o guardião do som, mas também um bocadinho a sondagem do mas A público. opinião pública. era também, acho que já disse isto uma vez, que para mim eu acabo por comentar mesmo porque gosto, estás a ver? Não é naquele sentido tipo, estou aqui a prestar uma cena para ele, um serviço, vou fazer um comentário. Não é mesmo tipo, é sempre genuíno e acho isso engraçado também. Isso é E fixe. és a única pessoa dos trabalhos que eu faço disso que eu comento tipo sempre, estás a ver? Agora todos os outros ouvem. Coitado. Ele Ele não curte. Eu curto, mas pá, não comento. Não sei. Parece a Sónia do Big Brother a falar do cabeleireiro dela, a dizer que todos os homens que lá iam, que iam arranjar as unhas eram gay, mas não diziam. Tipo, ninguém vai lá voltar, como é óbvio. Isto foi barato. Aquela melhor publicidade. Eu acho, eu sinto que, se calhar vou fazer até um voltar à escola sobre isto. Eu sinto, e tenho pensado sobre isto, agora te diz isso, que não há má publicidade. Vocês acham Ok. que não há má publicidade? Eu acho que há má publicidade, porque é tipo o contexto da publicidade. Agora, toda a publicidade conta para te levar para cima. Eu acho Porque tipo, a Miley Cyrus tinha boa essa cena quando lançou o Wrecking Ball e não sei o que. Eu lembro bem de sair na altura, pá, éramos putos, no 10º ano. Eu lembro que saiu tipo pai numa Brava ou whatever, não sei. Sim. Ela a dizer eu prefiro ser mal falada do que não falada, estás a ver? Vocês foram um bocado em contexto, não? Pois é isso, é porque eu acho que Sim. Podes criar uma reputação eu sinto que é bom o mood de Maria como Leal. deve ser. Yeah, Então, Sim, tu podes ok, querer que a tua reputação- publicidade, mas Tu podes Não. querer que... não patamar. Por isso é que eu acho que há má publicidade. É tipo, não deixa de ser publicidade, não deixa de levar o teu nome para cima, mas pode não ser pelas melhores razões. Tá? Eu acho que acontece um fenómeno imensas vezes que é tão mau que é bom. Acho que isto é muito não, real. Isso é bué da real. Acho que é muito real. E isso acaba por também passar um bocado, e especialmente no mundo em que vivemos hoje. Yeah. Eu acho que no mundo em que vivemos hoje, É claramente isso. o é tão claramente. mau que é bom é muito Vira, mais. Vira claramente, completamente. Claramente. Agora, Murta, Então. tu fizeste um genérico incrível Obrigado. e já foram, sei lá, centenas de pessoas à vontade que me disseram que não conseguem, que fica na cabeça e que é mega Ainda bem. catchy, e pessoas que
às vezes estão comigo e estão economicamente. Pronto. Né? Portanto, eu vou deixar para ti a parte de cantar no genérico, não é? Peço desculpa. Não queres peço cantar desculpa, tudo só pessoas. para. Se calhar agora cantava. para termos aqui- Eu preparei um número. Tenho aqui. Agora imagina, tinha aqui um instrumental já pronto. Por acaso. E eu vou fazer beatbox. Sim. Tenho aqui um fado que eu adoro, que é o Sr. Vinho. É um fado que eu adoro, é real. Adoro. Conhece o fado, Tampa? Conhece? Ouça lá o Sr. Vinho. Adoro esse fado. Se bem que a minha música com a Tampa é o Blind Woman da Áurea. Eu sinto que. Sim, não sei. Pronto, não vou comentar. Entretanto, Sei. Murta, nós somos amigos. Isto é tão estúpido. Pensava que era só relação profissional. Pronto, nós somos amigos há imenso tempo, só para contextualizar. Para mim, dos momentos mais incríveis deste podcast em termos de convidados, é muito injusto perguntarem-me qual é que foi o meu convidado preferido quando eu tenho uma pessoa que é quase minha família do claro. outro lado da mesa Percebo. num dos episódios. Tu não achaste meio estranho? Eu óbvio que achei estranho, mas achei bué da fixe porque literalmente vimos-nos numa perspectiva diferente de tudo que. Porque nós falamos bué da vezes, não deixámos de ter uma conversa normal, mas era para algo, era tipo tu eras um entrevistador e eu era o entrevistado, literalmente assim. Mas sabes que... Isso é bem fixe. Sabes que há um fenómeno que é, depois desse momento, como aquela conversa não foi nada fora de uma conversa que poderíamos ter tido, nós poderíamos ter tido aquela conversa sem ter estado a ser gravados. Eu acho que sim. Sim, concordo. Completamente. Claramente. Eu agora, às vezes, nós temos conversas em que eu acho que se calhar isto era um podcast. Eu percebo Sabes? isso. Eu percebo Às isso. vezes agora há ali uma conversa que eu penso, se calhar gravávamos Até isto era giro. ligeiramente. Então, mas queres? Mas eu acho isso fixe, por acaso. Tipo, a perspectiva é diferente porque estavas a trabalhar, estás a ver? Isso é fixe porque, normalmente estás na faculdade ou whatever e eu não tenho essa perspectiva. É bom, ainda por cima, tu sabes perfeitamente que eu sou bué tipo, eu gosto mesmo que seja uma boa entrevista, que as perguntas sejam... sei lá, que me envolvam e que me peçam mais do que algo que eu já não disse, que eu já disse noutras entrevistas. Sim. E acho que foi fixe porque, lá está, eu acho que o contexto todo é bom porque não há muita gente a falar da parte económica, da parte como se vê enquanto... É diferente, estás a ver? Normalmente é muito mais do mesmo, da vida, como é que está a filha, os filhos... É tentar ir à estratégia. Eu acho isso brutal e curti bué dessa conversa porque literalmente reparámos que a minha estratégia é não ter estratégia. É verdade. Então foi a conclusão daquele episódio. Foi giro, isso é fixe, eu curti. A conclusão desse episódio foi incrível. Tu estreaste a segunda temporada e eu também achei isso engraçado que foi... Aliás, tinhas acabado de estrear o Dark Vida, portanto tinhas acabado de lançar o álbum. E também esse foi um mote engraçado da maneira como a entrevista correu, porque eu senti quase que era um dos press do lançamento do álbum que tem toda uma... Aliás, dos melhores comentários... Não vais dizer. Diz. Não. Okay. Não, diz tu primeiro. É porque eu não sei se queres que eu diga. Diz tu. Porque tipo... Diz lá. Então, o álbum, quando nós fizemos, tu te lembras, não tinha saído. Eu ia O álbum não dizer tinha isso, saído. E nós fingimos. Exato. Mas isto é um bocado... É tipo, oh my god. Sei lá, é que nós mentimos, cara. É tipo, então agora o pessoal está a comentar bué, não sei o quê. E eu... E eu assim, opiniões fixes. Na verdade foi verdade, mas... Sim, na Olha, altura desde não era 2 real. comentários Mas é só de uma verdade. música. Eu lembro-me de perguntar... Bué. Eu lembro-me de perguntar como é que era sentir que tinha um álbum na rua e pensar... Mas eu não sei, eu não faço ideia, porque era... 2 dias depois, era assim... Era 2 dias a seguir. Isto foi dia 15 e eu lancei 17, não sei nada. Para aí. Eu tinha isso. Portanto, sim, mas a entrevista saiu com o álbum Sim, lançado. sim, claro. Mas sim. Eu mas acho sim. não, tenho a certeza, foi a primeira entrevista do álbum. Há que ser especial. Que mencionava o álbum, Há que ser especial. Então, saiu antes do álbum. Claro. Então, Não. Gravado antes do álbum. É isso, Há que ser especial, eu acho que sim. Mas tem de Mas ser. eu ia falar de Exclusividade. ter achado mesmo engraçado aquele tweet que tu me enviaste. Que ligou. Foi a primeira vez, Foi a primeira e o vez. único até agora, pelo menos a mim não me disseram, mas tweetaram uma cena a dizer: incrível, vi o teu episódio do Economicamente e é brutal, é um dos meus podcasts preferidos e tu és um dos meus artistas preferidos. Então, ainda ligou os dois mundos, estás a Foi uma ver? ligação. Foi brutal. Estavas a mano. dizer há pouco que achaste estranho, no início deves ter achado estranho, pelo menos, terem feito a entrevista vocês os dois, tu entrevistares o Murta, obviamente. Eu achei isso engraçado tu dizeres que depois agora pensas o contrário, porque é tipo tu a cresceres enquanto concordo. entrevistador, estás Também a ver? Já tens outra perspectiva Perspectiva, quando falas.
E são conversas que eu tenho certeza que vocês já tinham, porque eu já tive claro, presente Tu em também já vários. tiveste, não é? Yeah. Tu também já lá Eu estiveste. acho isso engraçado. Yeah. Isso é bué da fixe. Aliás, tu tratares esse som também deve ter sido engraçado só por si. Sim, Também, não, foi som muito dessa- estranho, o muito som estranho. dessa Os entrevista. primeiros 10 minutos eu dizia, aí, ó Murta, fogo, estás a dizer isto? Yeah. Não, tipo aquela linguagem Eu que temos percebo, normalmente. claro, É que no meio disto pessoas que nos estão a ouvir e a ver no YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes, o Paulo é guitarrista da Yeah, banda do da minha Murta. banda, Também yeah. temos toda esta ligação a Pois é. acontecer aqui. Yeah, Porque exato. não só é o guardião do som, como Como é também o guardião da guitarra. Da guitarra. Na minha banda, yeah. Como também é o guardião da guitarra. Portanto, malta, Deste eu vou mandar-vos embora, Obrigado. mas delicadamente. Assim. Claro, Mas delicadamente, vou-vos mandar embora como quem dá um abraço, na impossibilidade de um abraço. Mas é isso, malta, obrigado. 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 Vamos fazer um ligeiro cheesy moment, só mesmo Ok. para vos dizer que era impossível este. Ok, uma lágrima. Temos lágrima no Não, YouTube. Só mesmo para dizer Mais que 10 viu? era impossível, mais 10 pelo menos, vá lá. Só para dizer que era impossível o genérico ter sido entregue a outra pessoa e obrigado por isso. Tu enviaste-me aquele foi o primeiro draft do genérico e foi depois completo, Yeah, foi o que yeah, ficou, ou seja, nós não andámos às voltas. Sim, sim, é Nós- verdade. Tu mandaste-me a primeira coisa e era para aí que tinha de Era ser por aí, feito. yeah. Só lima e minimamente. E isso é incrível. E Também acho vocês isso vão saber melhor do que eu o quanto isso é um match Yeah, claro. nisto. Claro. É o mais sincero possível, é tipo, literalmente, logo E aqui, a saber que, é primeira para cena. aí, Yeah, yeah. saber que é para aí que vais. Yeah, yeah, E Paulo, por favor, não deixes de tratar do som, porque senão isto fica um Isto hoje descalabro. vai ser complicado. Pá, vai ser complicado. Vem um Falo para episódio- o futuro eu em casa a trabalhar nisto, boa sorte. Puto, tu és o guardião do som, Tu és tens o de guardião fazer do som. jus ao título. Claro. Tu és capaz de Malta tudo. tem que gritar mesmo. És capaz de tudo. Portanto, Pronto. não gritem, porque o Paulo precisa que vocês não gritem, malta. Portanto, obrigado. Obrigado. Por terem Obrigado, vindo. E a seguir, vamos passar para Bem, as próximas duas pessoas, portanto, aliás, as últimas duas pessoas que se vão sentar nestas cadeiras do estúdio onde tudo começou, vamos chamar-lhe estúdio, malta, não sei se é a palavra apropriada, mas é assim que lhe vamos chamar. E, portanto, esta é a vez de chamar a pessoa que também está cá desde o início, portanto, uma das mais recentes e uma das mais antigas. A mais recente, a Sofia, que entrou quando este podcast começou a ser em vídeo, e a Diana, que é a responsável máxima por tudo o que é imagem, por tudo o que é a maneira como o podcast é visto por vocês, portanto, o logo, as cores, foi quem decidiu a paleta de cores, foi quem decidiu tudo e mais alguma coisa, e portanto, é a vez de receber não só a Diana, como a Sofia, logo que duas. Porque vocês também têm uma ligação entre. Isto foi engraçado, estes correu partes. bem. Tivemos a malta da publicidade e marketing, tivemos a malta da banda e agora temos a malta de Salvaterra. Dos foros. Mal. Não me incluas. Dos foros e de Tô Salvaterra. brincando, Os foros são de onde? Os foros são de Salvaterra. São de Salvaterra. Portanto, há que compreender que há aqui Faz os esforços. uma certa união. Vocês unem-se em vários outros projetos. Se calhar passávamos só aqui, porque eu preciso mesmo só dizer isto muito rápido. A Diana tem uma linha, portanto, a Diana é uma trendsetter. Tem uma. Mostra, Diana. Opa, sério, não Mostra, queria Diana. isto. Não queria isto. me estragues o plano, mas, Tá bem, mas tá bem, mostra. ok. Mas mostra porque é incrível. Diana, hashtag Duarte, que tens a tua própria marca. E uma das coisas que eu acho incríveis, e já lá vamos à maneira como tu entraste no podcast e lhe deste a cor que ele tem, aliás, as cores, a imagem, a cara. Não, a cara fui eu, também, não vamos exagerar, estou a brincar. Tu, no meio disto tudo, portanto, no meio deste ano de podcast, também decidiste tu própria ser empreendedora, que eu acho uma coisa. Eu adorava ter uma cota de 1% daquilo que é a tua coragem para teres te lançado ao empreendedorismo, e a tua marca é inacreditável, Diana. Portanto, como é que isto foi? Desculpa lá. Agora decides. Mas isto não é sobre mim, Caetano. Oh, Diana, pode ser só um bocadinho, porque imagina, eu estou a sentir que as pessoas se têm sentado aqui e acabam sempre por contar histórias muito relacionadas comigo. Eu E não é gosto de me centrar suposto. tanto, portanto, vamos mandar um bocadinho para ti, para eu sentir um bocadinho economicamente falando. Estás a ver? Deixa eu Preciso tipo sentir website. só um bocadinho, só sentir um bocadinho daquilo que é o episódio. Portanto, Diana Duarte, a criadora de Hashtag. Diana, Isto está a ser pior do que eu achava. Eu não queria isto. eu sei, tu estavas isto é assim, eu vou explicar. A Diana estava nervosíssima.
Eu não queria nada vir sozinha, estava, não acredito, não quero nada, não sei o que é de dizer, e então o que é que eu faço? Mando para ti Exato, falares isso da é tua muito mau, marca. isso é Diana, muito mas mau. só, por favor, só um bocadinho, só explicares. Porque esta parte do empreendedorismo, porque é a criação de uma marca só no sentido de, porque nesta altura, sabes? É só isso. Então é assim, eu sempre gostei muito de negócio e de gestão, dessa parte toda. E também sempre gostei muito de moda. Aliás, tu lembras-te, Claro, claro. desde sempre, desde que eu comecei a ir a Benavente e ir ter com vocês, e andava sempre toda pirosa, sempre com roupas novas e sempre... Diana Montana. Ai! Eu não acredito, isto é para mim envergonhado. Diana Montana, não te lembras? Porque yeah. a Diana, só um disclaimer, a Diana adorava a Ana Montana, portanto era a Diana Montana. Mas conta-nos aqui mais perto do microfone que nós Ah, gostamos. ok. E então, quando eu então decidi estudar design de moda, desde aí que pensei em lançar a marca, mas deixei para o fim, para o final do curso. E no final do curso acabei por abrir uma empresa de design gráfico, que foi aí que nós começámos a falar sobre o podcast. E então deixei a marca mais para o fim, stand-by. sim. Exato. Depois voltei para Lisboa, continuei no design gráfico, mas comecei a trabalhar noutra empresa. E quando foi a pandemia, eu voltei para a casa dos meus pais e tive assim mais tempo, estava sempre em casa e tudo mais. E foi aí. E foi durante a pandemia. Portanto, a que... pandemia, isto é um bebé da pandemia. Eu acho que vai Sim. haver imensos bebés da pandemia, literalmente. Isto vai acontecer, malta. Sim. Daqui a 9 meses está a bater aí uma taxa de natalidade, que só Deus sabe. Mas, em termos de negócio, é engraçado porque bebés da pandemia, em termos de negócio, era aquilo que as pessoas assassinaram desde o início, não é? É aquilo que se disse que nunca iria acontecer. Aliás, os indicadores económicos são completamente para o reverso da criação e da expansão, mas é engraçado quando tu contribuíste um bocadinho para nós também conseguirmos ver um bocadinho de luz e um bocadinho de possibilidades a acontecer mesmo quando parece que nada vai acontecer. Por isso, Diana, incrível a tua marca, e por favor vão ver qual é o site. É hashtag.pt. #.pt, hashtag é ASTAG.pt. É o meu apelido, Portanto, é o apelido da Diana. E a marca é inacreditável. Aliás, hoje toda tu estás styling claro. by tu própria. que eu Exato. acho- Também acho- temos aqui o blazer da Sofia. Também temos o blazer da Sofia, que E a também. máscara acontecia. E a máscara, atenção. Foi quem tratou do meu comercial. Está Exatamente. lindíssimo. Porque, E das fotos também, que estão lindíssimas. porque o que nós temos de perceber são as ligações deste podcast e deste projeto a muitos outros projetos. Portanto, Diana, tu estás cá desde o início. Portanto, eu devo ter ligado para ti em pânico a pensar, preciso de um logo. Preciso de alguma coisa que diga economicamente, e nós andámos aqui em vai, não vai, vai, não vai. Como é que foi para ti a criação um bocadinho aqui deste... É dar imagem a um projeto, não é? Exato. Assim, até foi fácil na altura. Lembras-te que o primeiro logo não foi nada disto? Não era, não Era tinha tipo nada a ver. super formal, estava Exato. super giro. Estava E nem muito fui giro. eu, foi o Cláudio na altura que fez. E eu mandei para ti e tu disseste, sim, gosto, mas não é bem isto. Mas as cores foi logo, tipo, tu mal As falaste cores foi logo. comigo, eu disse assim, cor laranja e azul, está feito. Tipo, não sei porquê, tipo, nem sequer pesquisei muito, tipo, foi logo. E depois, o Aqui está. Platão. Exato. Aqui está. E depois o Platão. Exato. Depois tu chegaste ao Platão e eu pensei, que ideia, sei lá, fora da caixa, meio diferente, não é? Porque estávamos numa coisa se calhar um bocadinho mais formal e passámos para uma coisa que não tinha nada a ver e ficou inacreditável. E Diana, tu deste a imagem a este podcast, o design, as capas, tudo aquilo que envolve um bocadinho o podcast, e também foi, sei lá, eu vou recebendo imensos elogios e tem muita graça porque acontece muito as pessoas dizerem assim, adoro o teu podcast, e eu, a sério, obrigado. E a pessoa diz, sim, o genérico, o design, e eu, tudo o que eu não faço. Portanto, nada daquilo em que eu participo. Que eu agradeço imenso porque realmente eu tenho amigos extremamente talentosos, portanto eu adoro o elogio, mas tem muita graça quando as pessoas me dizem tudo, enumeram a lista tudo aquilo que eu não fiz e eu penso, maravilhoso, Obrigada. pelo menos serviu para isto, não é? Pelo menos serviu para isto. E depois, Sofia, Eu. bem-vinda. Sofia, tu Presente. já vais, eu acho muita graça ao teu papel, porque há uma coisa que eu... Agora estou a olhar para a câmera, nem sei porque estou a olhar para a câmera, mas... Eu estou a sentir que isto está muito desregulado, estou a ter ansiedade. Estás a Não ter sei se estou a ter ansiedade? Não ansiedade, estás estar a ali, ser não é? entrevistada. O Pedro, em vez de estar atento, está a jogar um jogo. Sim, o Pedro está atrás das câmeras a jogar um jogo, portanto ninguém quer saber... Estou a controlar. Neste momento interessa. estamos assim. Estamos em freestyle. Mas há uma coisa muito engraçada que eu queria referir, que é
quando eu pensei neste projeto e quando eu pensei na maneira de fazer as coisas, para mim a única forma de comunicar que faz sentido é o comunicar com a maior transparência possível. Portanto, se no episódio da Patrícia Coelho, a diretora de marketing da Control, eu mando uma mão contra um copo e o copo voa da mesa, isso vai ficar no episódio. O Paulo às vezes pergunta-me, isto é para ficar? E eu digo, porque eu acho que aquilo que faz sentido quando nós estamos a comunicar e quando queremos chegar a alguém, chegar a outras pessoas, é ser completamente transparente na maneira como as coisas estão a acontecer, estão efetivamente a acontecer. E essa transparência eu gostava muito que passasse sempre no podcast. E tem sido muito giro, porque a partir do momento em que nós começámos a gravar também para o YouTube, olá YouTube, a Sofia, que entrou nessa altura e que sempre foi uma fã ávida do podcast, eu agradeço-te muito. Eu obriguei-te a contratares-me, tecnicamente. Obrigado, mas eu agradeço muito essa O essa YouTube vontade. não era uma coisa que o Caetano queria. Ele teve que me inserir em algum lado. Tipo, eu obriguei assim, eu tenho que fazer alguma coisa nesse projeto. Mas eu desde o início que dizia, pá, Caetano, como é que não gravas isto? Não é? Porque é tão giro, é super giro ver as Eu entrevistas. também acho que é pelo giro menos ver. adoro. Eu também acho que é giro ver. Mas também é Eu fixe. sou mais fã, eu vou ser sincero, sou mais fã do podcast, o áudio, porque eu ouço mais podcast em áudio do que vejo em Exato. É mais videocast. fácil, também, é mais mais conveniente hoje em dia. E não há Eu aquelas concordo. publicidades do mas YouTube. acho que há Mas uma- eu tinha que estar em algum lado, tipo, fogo. Mas eu acho que há uma certa magia na imagem e uma certa magia no Fidelidade Studio e uma certa a fidelidade magia é incrível. a partir do momento em que tu entras. Porquê, malta? Porque eu acho que nós estamos a caminhar para aqui. Acho que estamos a caminhar para um momento em que nós partimos a quarta parede e a Sofia vem um bocadinho. Eu sinto que tu vens cada vez mais para dentro da entrevista. São 1000 vezes que eu quero às vezes intervir, porque para quem não... Pronto, as pessoas não estão lá, mas o Fidelidade Studio é assim, é relativamente pequeno, é super cómodo. Tu estás a entrevistar, e as pessoas também não devem saber, mas eu nunca sei quem é que nós vamos gravar. É tipo surpresa, ou eu pergunto tipo no dia antes ou no carro quem é que nós vamos gravar, ou então praticamente eu nunca sei o que é que vai acontecer ali. Então vocês estão a falar e depois como aquilo é tão íntimo, é uma conversa tão íntima, no geral, Parece que somos dá só para nós os fazer três. perguntas, não é? Exato, às vezes temos esquece da câmara. Então parece que somos tipo só nós os três ali, eles dois a falar e eu penso dizer não, isto é um podcast. É um podcast. Mas eu acho que cada vez mais há momentos em que tu já entras também. E A em que- rir-me e a mandar coisas ao chão. E em que, sei lá, em que a entrevista do Agir, em que eu revelo que nós estivemos a sim, ouvir sim, Agir sim. durante a tarde inteira. E é antes de verdade, começar a tivemos entrevista tipo uma hora a ouvir e Agir. estivemos mesmo- Eu ouvi AGR, isso. desculpa, AGR, AGR. tivemos AGR. mesmo Agir, se tivesse a ver isto, é verdade. Temos a cantar uma música dele. Yeah. E por acaso eu acho que aquilo que eu também idealizo para o podcast, e se calhar em modo quase de balanço daquilo que eu acho que faz sentido para este segundo ano e para os anos que hão de vir, porque eu amo este projeto de morte, tipo, eu adoro. Às vezes dizem-me, mas não, tens um mestrado e não ocupa imenso tempo e não sei o quê, e eu penso sempre, não, é o meu escape, é o momento. Isto Dá não te para ver custa nada. séries. É que ninguém imagina que tu fazes isto que é desde o 7º ano. Diana, Sério? onde é que tu vais? Eu não queria, tu envergonhaste-me. Portanto, obrigada pessoal, eu quero apoio. Eu agora quero apoio, porque tu envergonhaste-me. Isto existe. Diretório Não VIP. batas na mesa, Desde, sim, desculpa. Desde o diretório VIP, Ok. em que o Caetano. Tu chegaste a ser entrevistada? Sim, Tu foste entrevistada? Sim. A sério? sim. E agora, eu descobri, tipo, há pouco, que o Pedro viu todas as entrevistas, inclusivamente a minha. Eu nunca vi a minha. Nunca Nunca viste a vi. tua? Não. Ah, Horrível. Portanto, só para No contextualizar, quarto da minha Temos de casa. contextualizar que isto. Temos de contextualizar ligeiramente. Portanto, eu, quando andava para aí no 7º ano, tinha um Eu blog. andava no 8º. Tinha um Na blog altura, que era é. o Diretório VIP, em que ali na nossa zona eu entrevistava um bocadinho aquilo que se andava a passar, portanto entrevistava as pessoas e um bocadinho aquilo que se andava a passar, era ridículo. Não, a era muito caras, fixe. Era a Tu caras. eras- Era a caras. Tu eras, tipo, super à frente. Eras polémico. Era um Yeah. bocadinho, Era bué. ligeiramente Era bué. polémico. E Não era tocavas nas altamente. feridas, tu sabias o que é que estava a passar ali, hardcore, e tu. Yeah. E depois, tipo, aquelas frases a passar, tipo, bué manchete, estás a ver? Altamente, com aquelas edições do iMovie. Sabes, iMovie não. Diretório do... VIP, lembra-me bem. Movie Maker. Movie Maker, Exato. yeah. Eu chegar contigo à casa da Maria e o Caetano de queixo partido. Eu tinha partido o queixo. E há tipo, Quando nós nos conhecemos. no Diretório VIP. E eu. É aqui que se passa. É a Sim, redação. isso, É redação. isso era altamente, isso não te custava nada. Tipo, Não, eu acho e que, agora é eu normal. acho que a parte da internet e a parte do querer criar conteúdo e querer fazer alguma coisa teve sempre aqui. Exato. Eu só não tinha encontrado o meu propósito, não era pelo gossip do que se passava na nossa zona, de certeza mas que era eu iria altamente. aprofundar.
E eu sinto que era mesmo por isto, por criar uma ponte mesmo nítida entre a economia e a comunicação e poder passar um bocadinho que não se tem de todas as... Primeiro, que é muito mais economia, muito mais coisas são economia do que aquilo que se possa pensar e que se pode falar mesmo de uma maneira simples e que se pode mesmo chegar às pessoas e tornar interessante, carregar no seguir no Instagram ou no Spotify quando o que está lá escrito é economicamente. Eu disse isso no que escrevi para o aniversário e é uma coisa que acredito muito, que é, havia pessoas que me perguntavam, mas não tens um bocadinho de medo de que se chame economicamente e isso assustar um bocadinho as pessoas porque tem economia no nome e pode ser um bocadinho pesado? E eu acho que não, porque o objetivo é exatamente esse, é desconstruir. Isto tem economia no nome, mas pode ser muito mais do que aquilo que possam imaginar do falar só de economista para economista ou de político para político e se calhar desconstruir um bocadinho aqui as coisas. Eu ia te dizer, porque eu já disse isto a ti, mas isto é o sonho da nossa professora do 12º ano de português tornado realidade, porque ela estava desejosa que tu fosses comunicador, tipo apresentar o Big Brother ou ir para o Jornal das 8, não faço a Vocês mínima foram da ideia. mesma turma? Yeah. Nós somos da mesma turma pois é, no pois. Quem é que era a 12º vossa ano. setora? Era a professora... não sei. Professora, se estiver a ver isto, Professora- pedimos desculpa. Sim, mas... não nos lembramos mesmo, que grave. Vamos passar à Exato, frente. tá- passar à frente. exato, sério. Imagina ser aquela Mas ela está orgulhosa, ela está orgulhosa, de certeza. eu espero que Agora esteja. se calhar um bocadinho menos, Agora- mas o agora orgulho está ligeiramente lá. menos. Sim, Professora. Mas sim, também... pronto, se calhar foi um bocado Espero fraco que ter sim. falado Olha, disto. mas é muito corajoso da tua parte, não é? Tipo, lançares isto tudo. Não Eu sei. acho que é mais corajoso porque estás a falar, estás a dar uma opinião, tens de estar super atento a tudo, tens de estar super... Eu acho que isto é muito clichê. E ele Mas sabe eu as acho luzes. mesmo que me esqueço. Eu acho mesmo quê? que me esqueço. Ah, ok. Que, Yeah. que a opinião vai ser ouvida, ou que pode ser interpretada de Pois. uma certa maneira, ou que pode ser interpretada de outra. Eu acho mesmo que eu orgulho-me deste projeto ter um crescimento muito em linha, ou seja, não houve picos gigantescos, foi tudo muito consistente e com calma e vai crescendo Exato. e estamos a crescer. E eu acho que o importante disso é que as pessoas sabem exatamente o que esperam. Portanto, não apareceram única e exclusivamente porque veio uma cara mega conhecida e depois abandonaram. Não, foram ficando, perceberam aquilo que era o propósito das conversas que estavam a ser tidas e depois tomaram a decisão de ficar ou não. E eu acho que isso eu não podia ter pedido melhor. Exato. Por isso, obrigado, Diana, porque tu és responsável pela imagem, mas também és responsável por muito daquilo que as pessoas se calhar não sabem de cheerleading máximo daquilo que acontece neste projeto. Tu és aquela pessoa que se pode sempre contar com uma palavra incrível sobre adoro aquilo que está a ser feito, vais ouvindo mesmo as entrevistas, vais ouvindo e comentando e mandando mensagem e estando presente. E é uma das coisas giras desta equipa, porque se calhar podiam ter ficado por aquele momento em que criaram uma coisa e abandonaram, mas foram ficando e eu acho que isso é incrível. E Sofia, não estamos na nossa casa habitual agora do momento, mas estás em minha casa. Estás onde começou. Já não vim aqui há mais de um ano. Já não vinhas há imenso tempo. E estás onde isto começou. E eu queria também trazer um bocadinho as pessoas que estão a ouvir este episódio aqui a casa. E eu acho que mesmo sem ser em vídeo, aquilo também passa. Ou seja, também passa que nós estamos um bocadinho onde isto começou. Por isso, se calhar, agora chamávamos toda a gente, não é? Pedro, Paulo, Tampa, Murta, podem voltar para aqui. Os meus boxers são Se quiseres eu divido. Queres que eu divida? Eu tenho aqui. Tenho aqui o lugar. Queres ver aqui? Tenho aqui. Portanto, malta, obrigado a todos. Estamos em turma. De repente estamos em fotografia de turma. Vamos apresentar um trabalho. Vamos apresentar o trabalho. Bem, portanto, queria mesmo agradecer-vos. Primeiro por terem conseguido. Nós conseguimos. Não sei se vocês perceberam que nós conseguimos. Passaram. Um ano depois. Passaram meses, se calhar. Passaram para aí 2 Não, desde meses. agosto. Já o segundo ano, tipo agora. Se calhar fazemos segundo ano. Tem roupa. Tem roupa. Se calhar trocamos já. Não, vocês estão a perceber que nós estamos a combinar isto desde agosto. Nós estamos a combinar E é isto desde outubro. agosto. E é outubro. Mas pronto, está a acontecer. Portanto, eu achava mesmo importante que o arranque desta temporada fosse feito com este episódio. Por isso, obrigado a todos, porque foram as pessoas deste projeto, as caras deste projeto. E eu gostava que também vos ouvissem e também vos vissem. E portanto, obrigado. E é isto. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Desta vez é só um, prometo. Prometo que é só um. Obrigado. Obrigado.